Mateus 5, a partir do primeiro versículo até o versículo 2. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se sentasse, aproximaram os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, assim como perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Nós já estamos considerando a quarta bem-aventurança. Bem-aventurados, no versículo 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Inclusive já falamos um pouco sobre essa bem-aventurança, mas gostaríamos ainda de falar mais um pouco sobre ela. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Nós podemos dizer que as três primeiras bem-aventuranças, elas são, podemos dizer, praticamente elas são negativas, pois elas falam em negação, né? A primeira bem-aventurança fala: bem-aventurados os pobres pelo Espírito. Nós já vimos o significado disso. Quem são os pobres pelo Espírito? São aqueles que aprenderam a negar a si mesmos, a negar o seu ego, conforme as palavras do Senhor Jesus Cristo. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. A segunda bem-aventurança fala em não exaltação de si mesmo, não exaltar a si mesmo. Bem-aventurados que choram. Geralmente quem chora está naquele estado de humilhação e não de exaltação. Bem-aventurados que choram, ou seja, aqueles que reconhecem a sua própria miséria espiritual, como Paulo reconheceu. Ele diz: miserável homem que sou, desventurado homem que sou. Quando ele reconheceu, né? Ele sempre já sabia disso, mas naquele momento que estava meditando sobre isso, ele reconheceu ainda tinha uma natureza pecaminosa. Desventurado homem que sou, quem me livrará desta morte? Ou seja, quem me livrará desta natureza pecaminosa? Paulo reconheceu essa necessidade. Falando em negação, podemos falar também em não resistência. A terceira bem-aventurança diz: bem-aventurados os mansos. Os mansos, aqueles que não resistem. Lembrando as palavras do Senhor Jesus Cristo: se alguém te ferir na face direita, oferece-lhe também a outra. Então, dentro dessa perspectiva, essas três primeiras são negativas, são de perder alguma coisa, negar o ego, deixar de se exaltar, se humilhar. A quarta bem-aventurança é mais positiva. Fala não em perder alguma coisa, mas fala em
Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, quer dizer, aqueles que vão atrás, que correm atrás da justiça, a justiça divina, a justiça de Deus, na qual a nossa justiça tem que ter a sua base. A justiça nossa não quer dizer que nós temos justiça, mas a justiça humana, a justiça do homem, ela tem que ter a sua base na justiça divina. O alicerce para a nossa justiça, para exercermos a nossa justiça humanamente falando, ela tem que estar alicerçada na justiça divina, na justiça de Deus. Podemos dizer que essa quarta bem-aventurança, os que têm fome, os que buscam, né, a justiça, querem acrescentar a sua experiência de vida, a justiça, querem ser justos, querem andar sob a justiça de Deus. Essa bem-aventurança ela é uma consequência das três primeiras. Quer dizer, se nós praticarmos as três primeiras, certamente também alcançaremos a quarta. Quando deixarmos de ser egoístas, é negar o ego, né? Bem-aventurados os pobres pelo Espírito. Negar o ego, deixar de ser egoísta, deixar de pensar só em si mesmo, começar a pensar em Deus em primeiro lugar, começar a pensar nos nossos semelhantes, nosso relacionamento, a dívida que nós temos para com os nossos semelhantes. Quando reconhecemos que, mesmo sendo cristão, temos uma natureza carnal, como Paulo: desventurado o homem que sou, quem me livrará dessa natureza pecaminosa? Mesmo sendo crentes, temos essa natureza. Precisamos reconhecer isso e que somos assim, por assim dizer, totalmente dependentes da graça de Deus. Se podemos fazer alguma coisa, se fazemos alguma coisa de boa, coisa boa, durante a nossa vida, certamente isso foi possível devido à graça de Deus. Foi a graça de Deus que se abriu diante de nós e nos instruiu e que nos levou por esse caminho, de praticar alguma coisa agradável ao Senhor, de praticar alguma coisa agradável aos nossos irmãos, ao nosso próximo. Quando reconhecemos a nossa fraqueza, somos fracos, somos crentes, somos cristãos, mas somos fracos, e deixamos de lado o nosso suposto poder, né? Paulo também falou sobre isso. Ele diz: quando sou fraco, então é que sou forte. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quer dizer, tudo isso levando em consideração a negação do ego, o reconhecimento da nossa natureza. Temos uma nova natureza em Cristo, sim, isso é verdade, mas a velha natureza continua ali, semi-morta, ela nunca está totalmente morta. E quando também reconhecemos que somos fracos, que dependemos totalmente do poder divino, então nos é dado um grande desejo de justiça. Cumprindo essas três primeiras bem-aventuranças, brota em nossos corações esse grande desejo de justiça. O Senhor Jesus usou a figura fome e sede de justiça.
aventurados, felizes aqueles que chegaram neste ponto, que têm fome, que desejam a justiça divina, que desejam caminhar